Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro. Vamos dar continuidade às classificações dos direitos dentro do título de Noções de Direito, que eu vou reiterar o que eu falei no vídeo anterior. Vamos dar continuidade à parte introdutória de Noções de Direito, para que quando nós formos nos aprofundarmos em um conteúdo lá na frente, nós não tivemos dificuldade em saber o que é um direito nacional, um direito internacional, positivo, natural, subjetivo. Entenderam? Então vamos dar continuidade. Hoje o vídeo vai ser dividido em dois tópicos. Vamos concluir o tópico de classificação de direitos e posteriormente vamos falar da integração de normas jurídicas. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender hoje o que significa um direito internacional e um direito nacional. O nome ele é muito sugestivo. Quando eu falo de direito internacional, é o direito que vai reger as relações exteriores de Estado para Estado. Eu só queria deixar uma observação. Eu coloquei em vermelho Estado, porque quando eu falo de Estado nesse aspecto aqui, eu não estou falando de Estado como um ente federativo. Por exemplo, aqui no Brasil, eu não estou falando de São Paulo, Maranhão, Ceará, Piauí, Alagoas, o estado do Pará, não é isso. Eu não estou falando de entes federativos. Não. Quando eu falo de Estado aqui, eu falo da estrutura do poder público, aquela personificação jurídica que exerce a soberania. Então, quando eu falo de relação exterior de Estado para Estado, podemos aqui personificar como de cada país. Relações exteriores entre países, relações exteriores entre Estados. Então, as normas que regulam a relação exterior de um país para o outro é as normas de direito internacional. Só que o direito internacional se divide em dois grupos, que é o grupo do direito internacional público e o grupo do direito internacional privado. Quando eu falo direito internacional público, é a própria conceituação do que é direito internacional. São as normas que vão se relacionar com relação a como que os estados vão se tratar, como que os países vão se tratar. Então, quando eu falo de direito internacional público, são as normas de Estado para Estado. Para facilitar o entendimento, vocês podem colocar na mente de vocês que são as normas de países entre países, as suas relações diplomáticas, políticas e as suas relações de comunicação. Perfeito? O direito internacional privado são as normas que regulam as relações das leis com seus cidadãos de países diferentes. Olha só, precisa ser países diferentes, porque se não for países diferentes, não vai ser um direito internacional. Então, o modo como a lei está para o cidadão em países diferentes é o direito internacional privado. Perfeito? Lembre-se que no vídeo anterior vimos o que é direito público e direito privado. Então veja que aqui eu tenho quatro classificações. Eu tenho o direito internacional público e privado e o direito público e o direito privado dentro do direito internacional. Então, determinada relação humana, quando eu tenho uma conduta, um direito, ele pode ter um único direito, pode ter várias classificações. Ok? Então, veja que o ramo do direito público não se diferencia do que nós estudamos na aula anterior. É a relação entre a administração e os seus administrados, os seus países, que são personificação do poder público. Direito privado é a relação entre particulares, a relação da lei para com os seus cidadãos. Então vamos lá. Vamos entender agora o que é o próprio direito nacional, que o nome ele é muito sugestivo. O direito nacional é aquele direito que prevalece na circunscrição territorial de um país. Olha só o conceito que eu coloquei para vocês. São as normas pertinentes aos limites de fronteira de um país. Então, o direito nacional é o direito que prevalece no âmbito daquela circunscrição fronteiriça daquele país. Entenderam? Diferente do direito internacional, que isso aqui é um direito que se refere às relações exteriores fora do país, países diferentes. Se cair na prova de vocês, ou em qualquer concurso ou processo seletivo, as normas jurídicas que tem a ver com relação a países diferentes, direito internacional. As normas jurídicas que são aplicadas a um país
em específico, direito nacional. Perfeito? Eu coloquei para vocês aqui, ó, territorialidade. Professor, por que você colocou isso? Por que você colocou isso? Simples. O princípio da territorialidade é o princípio que é adotado no nosso Código de Processo Penal. É o princípio que é adotado no nosso Código de Processo Penal. Professor, por quê? Simples, gente. Porque o Código de Processo Penal, ele só julga, ele só processa os julgamentos em território nacional. O Brasil não julga, o julgamento dos crimes não é no exterior. A justiça brasileira não se desloca para um determinado país para julgar um crime, diferente do direito penal. O brasileiro pode praticar um crime no estrangeiro e pode ser punido aqui no Brasil. Agora, quando eu falo de direito processual, como que vai lidar o processo de apuração e julgamento desse crime, é somente em território brasileiro. Então, por isso que o princípio da territorialidade é o próprio exemplo de um direito nacional. Vai ser aplicado o processo de julgamento do crime em território brasileiro. Perfeito? Encerramos aqui o tópico de classificação dos direitos. Agora nós vamos adentrar num novo tópico, que é a integração das normas jurídicas. Primeiramente, professor, eu queria que você explicasse o que é integração de normas jurídicas. Eu coloquei no quadro com vocês. Olha só. A integração, quando que eu vou integrar uma norma jurídica? É quando o legislador não colocar uma conduta específica no caso. Por quê? Porque o legislador ele não consegue prever todas as condutas que serão consideradas crimes. Entenderam? Que serão consideradas um delito perante a lei. Então, é por isso que é necessário usar a integração das normas, porque a legislação não consegue prever todos os tipos de condutas daquele determinado crime. Então, integração de normas jurídicas é como que eu vou fazer quando uma conduta ela for contra um preceito legal, podemos dizer que um princípio legal, só que aquela conduta não está específica de modo 100% na lei. O que o interpretador da lei vai fazer para aplicar a lei naquele caso concreto? Aí eu coloquei com vocês, analogia e os princípios do direito são espécies de um gênero de normas jurídicas de forma integrada. Quando que eu vou usar a analogia e os princípios do direito? Você vai usar isso aqui quando o legislador não conseguir abarcar todas as condutas como crime. Por exemplo, o Instituto da Analogia. O que significa? Analogia é quando você vai aplicar regras semelhantes a um determinado caso. Por exemplo, o indivíduo ele praticou uma conduta, mas naquela conduta, de repente teve uma participação dele que não está prevista de forma expressa na lei. Então, como que o juiz ele vai interpretar aquela conduta para dizer se há tipo penal, se há tipificação penal no Código Penal? Será que o que ele praticou foi crime ou não? Então, o Instituto da Analogia é quando você vai aplicar regras de direito semelhantes para casos parecidos. Professor, eu não entendi. Então, vamos lá. Eu coloquei um exemplo para vocês, que é o crime de furto, parágrafo 4A do Código Penal, que foi introduzido recentemente no Código Penal e foi classificado pela legislação como um crime hediondo. Professor, afinal, que crime é esse? O crime que fala do parágrafo 4A do artigo 105 do Código Penal é o furto qualificado com o uso de explosivos e artefatos análogos que causem perigo comum. Um exemplo, os furtos de caixa eletrônico com explosivos ou artefatos análogos. Olha só o que foi que o Código Penal colocou. Artefatos análogos que causem perigo comum. Professor, o que é um artefato análogo que causa perigo comum? Um perigo à coletividade. Veja, o Código Penal não colocou uma lista dos artefatos que causam perigo comum. Por quê? Porque é uma lista infinita. Não seria eficiente, não seria proporcional colocar todos a lista de artefatos comuns, porque são vários. Então é por isso que a aplicação da analogia é usada como regras semelhantes. Por exemplo, se um determinado artefato, se ele já foi incriminado
e dentro de um crime, se o indivíduo utilizou de um artefato para furtar um caixa eletrônico, e ele foi punido dessa forma, com esses aumentos de pena, com essas qualificadoras, se um outro indivíduo ele usar a mesma substância para furtar um caixa eletrônico, vai ser utilizado o princípio da analogia, o instituto jurídico da analogia como regras semelhantes para a aplicação da lei no caso concreto. Entenderam? O segundo instituto é os princípios do direito. Professor, eu queria que você explicasse, porque princípio existem vários. Exatamente. Olha só, o que é um princípio? É a estrutura das relações jurídicas. Princípio é o alicerce da relação jurídica. São os princípios, é o que vão nortear a relação jurídica. Veja, o princípio ele tem um alcance amplo. Olha só o princípio que eu coloquei aqui. O princípio da presunção da inocência, que o réu, até que se prove ao contrário, ele deve ser considerado inocente. Esse princípio aqui, ele é tão amplo que ele é utilizado tanto na seara criminal quanto na seara administrativa. Entenderam? Agora coloque aí no material de vocês que princípio ele é diferente de regra. Por quê? Quando eu falo de princípio, o princípio ele tem um alcance amplo. Quando eu falo de regra, regra tem um alcance específico. Você só aplica ela em determinado caso. O princípio não. O princípio ele tem um alcance mais amplo. Então, a analogia e os princípios do direito são exemplos de integração de normas jurídicas. Lembre-se, o próprio Código de Processo Penal disse que deve ser adotado nas relações jurídicas a adoção dos princípios do direito. Eu coloquei aqui em cima um ponto porque eu preciso tratar com vocês a diferença de analogia e a diferença de interpretação extensiva. Quando eu falo de interpretação extensiva, eu estou falando de ampliação. Ampliação do conceito. Por exemplo, o crime de roubo. O crime de roubo, segundo o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, com vigência em 2020 a partir do mês de fevereiro, foi colocado um aumento de pena de 1/3. Um aumento de pena de 1/3 para o roubo com arma branca. O que seria arma branca? A legislação não disse. Então, o próprio interpretador da lei, o juiz, pode fazer uma norma extensiva de acordo com cada caso e dizer o que seria arma branca ou não. Então, a analogia é a aplicação de regras semelhantes, aplicação de regras de um caso fora para introduzir um caso dentro. Interpretação extensiva é quando você vai estender um conceito, quando você vai ampliar um conceito jurídico. Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido e um forte abraço.